Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Aqui é o professor Nelson França e eu vim para mais uma sacada. Hoje a gente vai falar um pouco de direito constitucional e da importância que é o direito constitucional para você aprender as outras matérias. Deixa eu explicar melhor. Eu estou atualmente ao vivo aqui no Facebook. E depois esse vídeo vai para o meu canal do YouTube também, então uma cópia dele vai para o meu canal do YouTube. Quem estiver assistindo no YouTube está assistindo a gravação, quem estiver no Facebook pode estar assistindo a gravação ou ao vivo, né? Pode estar ao vivo agora. E se você estiver ao vivo nesse exato momento, eu peço encarecidamente, dá um like aí, dá um curtir, né? Curte, eu coloco o coraçãozinho, isso é muito estimulante para mim. Bom, vamos lá. A gente sabe, todo mundo já passou por uma fase em que você fez algo de qualquer jeito, fez algo com a mão esquerda, como eu costumo dizer para os destros, fez de qualquer maneira, né? A gente às vezes faz alguma coisa de qualquer maneira, de qualquer forma, e aí você perde a oportunidade de ganhar a base necessária para dar o passo além. Nelson, está muito abstrato, não estou entendendo o que você quer dizer, não. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, sei lá na escola, no ensino médio, você não aprendeu muito bem a fazer aquela equação de segundo grau. E aí você foi levando e foi tirando a nota necessária, dava para passar e tudo mais, porém, quando você chegou, por exemplo, no primeiro ano, no segundo ano, que precisava ver cálculo estequiométrico, onde a equação era mais exigida, pelo menos o raciocínio matemático era mais exigido, aquela base matemática lá atrás foi um problema. Isso deve ter acontecido com muitos de vocês com português, com gramática, né, de decorar ali as regrinhas necessárias só para passar na prova. Aí passou na prova, massa, ótimo, sei lá, na sexta série, na quinta série, passou na prova e bum, esqueceu e deixou para lá. Só que aí quando chegou no vestibular, onde aquela matéria lá da quinta, sexta série ia ser cobrada, você talvez tenha patinado. Isso deve ter acontecido contigo, se não em português ou em matemática, olá Elaine, deve ter acontecido contigo em várias outras ocasiões. Às vezes você deixa uma ponta solta aqui, e essa ponta solta é a base necessária para te levar para um próximo nível. Para te levar o teu jogo para um próximo nível. Seja a aprovação no vestibular, seja a aprovação no concurso público. Seja uma promoção no cargo. Né? Aquelas aulas na escola de inglês que você ia à força. Não fazia as tarefas, os deveres de casa, não aplicava. E hoje talvez isso seja um empecilho para você ser promovido ou para você consumir algum curso online fora do país. Ou para você, enfim, eu estou dando exemplos que me vêm à mente aqui, mas é óbvio que... Boa noite, Vitória. É óbvio que você tem o seu caso, né? A sua situação específica e particular. Às vezes eu interrompo aqui a narrativa para dar um boa noite ou um olá, porque como eu estou ao vivo no Face, o que acontece é que as pessoas começam a comentar, né? E aí Vitória Mello e Elaine acabaram fazendo isso. Eu vou pedir mais uma vez, caso possam, isso me ajuda muito, inclusive a ranquear no Facebook, dá um curtir aí, ou um amei, ou enfim, aperta esse botãozinho com a mãozinha, que isso ou o coraçãozinho, obviamente, né? Que isso é muito bacana para mim, certo? É um feedback muito legal para mim, ok? E se você quiser, obviamente. E, enfim, senhoras e senhores, vou hoje mostrar para vocês que, eventualmente, você está cometendo o mesmo erro de novo, você que está estudando para concurso público, né? Aqueles estudantes, as pessoas que estudam para concurso público, como tudo na vida, você gosta mais de algumas matérias do que de outras. Você causa uma empatia ou tem maior simpatia, mais uma simpatia do que empatia, uma maior simpatia por algumas matérias do que por outras. Vou te contar um exemplo meu, tá? Um exemplo meu. Penal. Eu entrei na faculdade achando que direito se resumia a direito penal. Achava que direito penal era direito. Isso, claro, graças aos filmes americanos,
graças também a minisséries, a livros. Eu gostava de ler livros do autor John Grisham, e ele sempre trazia casos do judiciário norte-americano, e aí era tudo ao redor do direito penal. Eu achava que a faculdade de direito era direito penal. Foi realmente uma grande decepção, especialmente no primeiro ano, quando a gente não via direito penal, obviamente. E a decepção foi ainda maior quando a gente passou a ver penal. Eu tinha uma expectativa muito grande e foi horrível, sabe? Eu vi que não era nada daquilo, que era chato, que era... Eu tive um professor que é até hoje um dos maiores professores, um dos maiores penalistas do planeta. O cara é o Fodovski do direito penal. E ele chegou a dizer na nossa sala que, olha, se vocês quiserem aprender direito penal, estudem em casa, sozinhos. Porque eu, abre aspas, a frase dele, eu não vou criar cobras para me picar, fecha aspas. E a verdade é que eu não aprendi direito penal com ele. Como ele sugeriu, eu aprendi sozinho, eu aprendi na lapada. E olha lá, foi realmente uma grande decepção, uma grande decepção. Passei, mas passei ali empurrando com a barriga direito penal. Aí isso gerou uma consequência negativa para a Penal 2, que era uma outra professora, mas ela era muito ruim. E aí veio o Penal 3, e aí veio Nossa Senhora. E nesse meio tempo a gente também entrou em constitucional. Eu tive um professor bom de constitucional, mas ele adoeceu, ele estava doente, e aí ele teve que pedir uma licença para se afastar da faculdade e fazer o tratamento médico. Depois, para substituir esse professor, veio um outro lá que eu nem lembro muito bem, e ele ficou um pouco tempo, depois veio um outro, e aí veio uma professora. Uma professora, nossa senhora, eu não sei nem se eu fico envergonhado ou se eu só rio, né? Mas essa professora, ela era linda. Sabe, ela era linda. A menina era uma mulher, claro, linda. Linda era coisa assim de tirar o queixo. E eu, e metade da turma, não conseguia se concentrar na sala dela, na aula dela, porque a gente só ficava pensando nela, né? A imaginação viajava, eu não sei, as pessoas dizem que a gente sempre se apaixona por uma professorinha ou por um professorinho na escola, né? Eu não me apaixonei na escola não, mas acabei me apaixonando na faculdade. Claro, uma paixão entre aspas, né? Não passamos disso. O fato, meus amores, o fato é que, assim como o penal, constitucional eu também levei na mão, sabe? Mas talvez por causa da professora, querendo, né, tirar uma boa nota, mostrar que era um bom aluno, eu me dediquei um pouco mais. Não é que eu tenha gostado da matéria de cara, simpatizei com a matéria, eu nem gostei de cara, mas eu entendi a lógica de constitucional. E isso fez toda a diferença na minha vida. Vou te explicar por quê. Direito constitucional, e aí eu volto lá para o seu primeiro grau daqui a pouco, tá? Eu deixar esse looping aberto, daqui a pouco eu volto. Mas o fato, e isso é um fato, é que a nossa Constituição é uma Constituição classificada como garantia ou analítica. É uma Constituição que desce aos mínimos detalhes. É uma Constituição que esmiuça cada ponto, cada tópico, cada detalhe do nosso país, do Estado, da República Federativa do Brasil. Então, a Constituição Federal, como Hans Kelsen dizia, né, é a norma pura do direito, ela está no topo do ordenamento jurídico, e dessa norma surgem as outras, né? As leis, por exemplo. Direito penal é uma lei, né? O Código Penal é uma lei, o Código Civil, o Código Processual Civil, o Código Processual Tributário, Previdenciário e por aí vai. Processual Tributário, Código Tributário, né? Perdoe-me. Enfim, as leis, as medidas provisórias, os decretos legislativos, as resoluções, as próprias emendas constitucionais que vão integrar a Constituição, tudo isso está abaixo da Constituição, certo? E aí quando você entende que essas normas nascem da Constituição, fica muito mais simples. E aí vem um pulo do gato. Volto lá. Se você tivesse entendido aquela equaçãozinha básica da 6ª série de matemática, cálculo estequiométrico seria mais simples lá no vestibular. Se você tivesse entendido aquela regrinha lá da análise sintática, a provinha de português teria sido mais fácil.
Se você tivesse entendido matemática, física e química, seria melhor. Não seria um peso. E aqui é a mesma coisa. Quando você entende direito constitucional, entender as outras matérias fica mais fácil. E eu vou te dar um exemplo. Eu vou abrir aqui a Constituição Federal. Vamos lá para a Constituição Federal. E lá na Constituição Federal, senhoras e senhores, o artigo 5º, por exemplo, tem os princípios do direito penal. O artigo 5º, a base do direito penal está onde? No artigo 5º. O direito processual civil está lá no 5º também. A questão das garantias penais e processuais. Quando a gente vai, por exemplo, vou digitar aqui servidores públicos. Bom, servidores públicos, a base do servidor público, que é direito administrativo, está onde? Está na Constituição. Veja, a administração pública, que é a base do direito administrativo, está onde? Está na Constituição. Então, entender constitucional é um passo muito importante para você entender os demais ramos do direito. Quando eu falo, por exemplo, a administração pública se divide em entidades. Entidades políticas, União, Estados, Distrito Federal, municípios. E entidades administrativas, quais sejam autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Cara, isso é direito administrativo? É. E onde é que eu encontro isso, Nelson? Em que livro você encontra isso? Na Constituição. Mais especificamente, no artigo 37 e seguintes. Percebe? Então, uma boa base lá no segundo... hoje em dia mudou, né? Hoje em dia não é mais ensino médio, fundamental. Hoje em dia tem uma mudança aí que eu ainda não entendi. Antigamente era o nono ano, o 8º ano, agora é o 9º ano. Eu não entendo muito bem dessa nova regrinha, não. Ainda bem, porque ela vai mudar de novo, né? Então, tudo bem. Mas o fato é que, quando você entende bem aquela base que te foi dada de forma mais simples, mais tranquila na 5ª, 6ª, 7ª série, essa base se repete e é usada, exercida lá no vestibular. Quando você entende bem constitucional, por exemplo, né, voltando para concurso público na área jurídica, entender bem constitucional é a base necessária e suficiente para que você possa entender os outros ramos do direito. É muito mais difícil, e eu falo isso por experiência própria. Falo isso por experiência própria, porque eu me estrepei para entender algumas matérias. Mas depois que eu entendi constitucional, cara, a minha nota em previdenciário, por exemplo, foi lá para o teto. Terei a nota máxima. Por quê? Porque o que o professor cobrava de previdenciário, na verdade, tinha forte base em constitucional. A minha nota para civil aumentou progressivamente, né? À medida que o curso de Direito ia avançando, minhas notas iam aumentando em civil. Mas a base era constitucional. Tributário nem se fala, todo mundo fala, ai meu Deus, tributário para mim era muito fácil. Por quê? Porque o CTN, o Código Tributário Nacional, ele tem como base a Constituição Federal. Percebe? E é claro, é óbvio, esse vídeo foi interrompido, mas é óbvio que você pode pensar assim, poxa Nelson, tá, beleza, mas e se não cai constitucional no meu concurso? Ah, fala sério. Se o concurso público, se o concurso público exigir direito, pode ter só um ramo do direito, Esse ramo será certamente constitucional. Certo? Por quê? Porque está no topo da pirâmide normativa. Ok? Essa é a dica que eu quero dar para vocês hoje. Mas olha, eu vou aqui abrir espaço para agradecimentos e para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, a hora é essa, tá certo? A hora é essa. E eu quero rolar essa página aqui para cima para dizer para você que esse bannerzinho aqui do Poder Constituinte, eu vou retirá-lo nos próximos dias, até o final de semana. Então, se você ainda não baixou o Poder Constituinte e deseja baixar esse capítulo 100% gratuito, faz isso agora, tá? Ou faz isso nas próximas horas, porque em 1 ou 2 dias eu vou trocar esse banner, vou colocar um outro e, consequentemente, o Poder Constituinte também será retirado, tá certo? Eu vou dar um refresh aqui
para que eu possa ver se tem alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, faz agora. Ok? Vamos lá. Júnior de Paula, ela era muito ruim, diz Júnior. A professora, Júnior? Aquela professora de constitucional até que ela era boa. Ela era boa em vários sentidos. E ela era ela é até hoje uma excelente profissional. A culpa foi minha, né? Eu que não conseguia pensar em outra coisa a não ser nós dois fugindo para viver um tórrido caso de amor. Nunca aconteceu nada, infelizmente. Mas enfim, senhoras e senhores, continuando. Vou então agradecer aqui. Gostaria de agradecer a Elaine Spolador, que colocou um amei. Amei você ter colocado o amei. Elaine, muito obrigado. E o pessoal que curtiu aqui, vamos lá. Gostaria de agradecer a William Siqueira, Anderson Felipe Frazão, Rachel Cruz, Alexandre Silva, Sonelli Fabiana Figueira, Rosa Cleide Gomes, Evânia Xavier, Jailson Cruz, Eric Gonçalves, Sérgio VR, Michele Medrado, Júnior de Paula, Valquíria Fonseca e Lúcio Flávio Lira. Um beijo para Aline Caroline. Aline, como é que vai você? Tudo jóia? Sejam todos bem-vindos à live. Alguns devem ter notado que toda noite eu faço live. Hoje eu vim um pouquinho mais cedo porque é feriado, né? Mas toda noite eu tô por aqui com vocês, tá certo? Fico por aqui hoje, um beijo no coração. A gente se vê amanhã às 10 da noite, horário de Brasília. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.